Prosseguindo no estudo dos Evangelhos, estamos agora na página 76, vamos falar sobre um menino possesso, mudo e surdo. Bom, o texto que eu escolhi aí para nós lermos, vamos começar com o Evangelho de Marcos. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 14. E aí sempre aquela dica, se puder, mantenha aberto no Evangelho de Marcos, sinalize ele, bote uma outra marcação no Evangelho de Mateus também, não? No caso Mateus 17, né, versículo 14 também. Então vamos começar com o Evangelho de Marcos. É o item 58 do nosso material didático, um menino possesso, mudo e surdo. Bom, então lembrando que nós estamos fazendo um estudo sequencial dos Evangelhos. Jesus está no norte de Canaã, no norte da Galileia. Ele estava na cidade de Cesareia de Filipe, que fica bem próximo do Monte Hermon, lá no norte. Por isso eu disse para vocês que ele, quando sobe a um alto monte, provavelmente está falando do Monte Hermon. Tá bom? E só 3 apóstolos subiram. Os outros apóstolos, ou os outros 9 discípulos, eles ficaram. Tá bom? E agora Jesus e os apóstolos descem para encontrar com eles. Tá bom? Então, Marcos capítulo 9, versículo 14, diz o seguinte: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. Tá bom? Então, os discípulos, os 9 discípulos, ou os 9 apóstolos, eles ficaram ali enquanto Jesus está no monte, e tem os escribas disputando com os discípulos, né? Versículo 15. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? Ou seja, Jesus começa perguntando aos escribas o que eles discutiam com os discípulos. Versículo 17. E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. Tá bom? Aí ele faz um questionamento, então, ao escriba, e a pessoa que estava envolvida na discussão, o pai de um menino, né, mudo, por uma possessão demoníaca, ok? Ele então ele se apresenta a Jesus e diz quem é. Bom, mantenha aberto aí em Marcos, capítulo 9, e se puder, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 17. Ele vai nos ajudar a entender melhor esse evento, sempre lembrando que, lendo os 3 evangelistas, eles completam a história para nós. Então, Mateus 17, 14. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático. A nossa tradução usa essa expressão, tá bom? Bom, a expressão grega utilizada, que foi traduzida por lunático, ela poderia ser traduzida também por maníaco, tá bom? Ou até demoníaco, né? Que tem demônio. E a nossa tradução utilizou lunático, uma tradução que eu realmente eu não gosto, porque literalmente não existe lunático, né? Popularmente as pessoas falam lunático seria aquele que tem influência da lua, né? Então literalmente não seria lunático, tá bom? E diz, ele sofre muito. Eu achei interessante, né, que Marcos colocou aquele diálogo inicial de Jesus com os escribas debatendo com os discípulos, e Jesus questiona os escribas, e o homem se manifesta da multidão. E Mateus já diz que quando ele se aproxima, ele se põe de joelhos, algo que Marcos não relatou, tá bom?
E diz, né, para ele ter misericórdia do filho que tem, ele é maníaco ou demoníaco e sofre muito, por muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água, tá bom? Ou seja, ele tem um espírito de mudez, ok? Ele tem um espírito de mudez, seria assim bem traduzido, né? Bom, Mateus, ele continua agora no versículo 16, né? Nós lemos Mateus, versículo 14 e 15, então ainda em Mateus, versículo 16, que ele diz: e trouxe-o aos teus discípulos, e não puderam curá-lo. Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Bom, então ele vai trazer o endemoniado, e vamos retornar para Marcos, porque Marcos vai dar uns detalhes mais interessantes. Então, no versículo 22 do capítulo 9 de Marcos, ele diz o seguinte: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água. Ou seja, Marcos já deixa mais claro em relação à tradução que o pai sabia que era algo demoníaco, tá bom? Tanto que ele diz: tem lançado o meu filho, né? Lançado o filho no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Bom, eu destaquei essa expressão aqui que Marcos usou, né, que ele, ao mesmo tempo que ele diz eu creio, ele fala assim: ajuda a minha incredulidade, tá bom? E teve outro momento de fé e incredulidade que eu fiz uma comparação para vocês no caso lá de Daniel capítulo 6, quando o rei Dario tem que lançar Daniel na cova dos leões, ele antes de lançar Daniel, quando vai lançar Daniel, ele diz, ele afirma, né? O Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Uma convicção, uma fé, né? Mas depois ele vai para o palácio e diz que ele ficou lá triste, né? Preocupado, ou seja, já demonstra alguém que não tem muita fé, né? E de manhã cedo ele vai lá e diz: Daniel, dar-se-ia o caso, né, que o Deus a quem tu serves tenha te livrado, né? Então o dar-se-ia o caso também mostra essa limitação humana, principalmente de um homem como Dario. Esse pai aqui numa situação muito difícil, e ao mesmo tempo que ele diz eu creio, ele fala ajuda a minha incredulidade, que é a limitação do homem, né? Nós cremos, mas no momento às vezes que o ser humano é colocado na provação, né, ele acaba falando isso: eu creio, Jesus, mas ajuda na minha incredulidade. E no versículo 25 de Marcos, ele prossegue dizendo: e Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E agora, se for possível, você volta para Mateus, porque Mateus vai descrever de uma maneira diferente, né? No versículo 18, Mateus 17, 18, que ele diz o seguinte: e repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Ou seja, ele resume bem o texto, né? Enquanto Marcos, se for possível, volte para Marcos, né? Ele deixou mais claro que era um espírito que gerava mudez e surdez naquele menino, né? Tá bom? E o próprio Marcos, nós lemos até o versículo 25, no versículo 26, Marcos diz: e ele clamando e agitando com violência. Quando Jesus repreendeu o demônio, Mateus não relatou, mas Marcos
relata que ele agitou o menino com violência e saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos expulsá-lo? E aí Jesus vai responder para ele, né? Por que não podemos expulsá-los? Bom, quem é que vai relatar mais detalhadamente? Retorne para Mateus. Mateus capítulo 17, agora o versículo 19. Então os discípulos, aproximando de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e jejum. Então fiz uma leitura dos dois evangelhos para poder nós termos a história de forma integral. Tá bom? Bom, eles estão em Cafarnaum, é importante porque, como Marcos disse, Jesus entrou na sua casa. E Cafarnaum, ele distava, de Cesareia de Filipe, pelo menos uns 20 quilômetros. Então, quando Jesus fala para orar, vai subir um monte para orar, eles decidem voltar para Cafarnaum, porque Jesus, quando volta, encontra em Cafarnaum, onde estaria acontecendo esse evento, tá ok? Bom, o comentário no nosso livro diz: quando eles descem o monte, Marcos relata que os apóstolos vão na frente e trazem a ele um menino endemoniado, que pela possessão manifesta mudez e surdez. Algumas traduções usam o termo lunático em Mateus 17,15 e Mateus 4,24. Outros usam o termo epilepsia, que acreditamos ser melhor, vamos dizer, eles descrevendo, sem entender, algumas traduções dizem em Mateus que seria epilepsia, tá bom? Que acreditamos ser melhor, já que lunático significa aquele que tem influência da lua, e não acreditamos nesse tipo de influência, né? Bom, ou seja, a nossa tradução às vezes deixa a desejar nesse ponto, tá bom? Mas o melhor seria um maníaco ou um demoníaco, ok? É o significado da palavra grega que ele foi utilizado lá, que é uma palavra complicada, seleniazomai, tá bom? Seleniazomai, que poderia ser traduzido como demoníaco, mas nosso tradutor ele colocou lunático. E Marcos, ele usa uma outra expressão, ele usa ecopneuma alalos, que seria possuído por espírito de mudez. Então Marcos, ele é mais claro até na expressão que ele utiliza no grego do que Mateus, ok?